Na manhã de 1º de dezembro de 1948, na praia de Somerton, próxima a Adelaide, na Austrália, um corpo foi encontrado estendido na areia, encostado em um muro de pedras. O homem, aparentemente com cerca de 40 a 45 anos, estava de terno e sapatos engraxados, mas sem chapéu, algo incomum para a época. Ele parecia apenas estar dormindo, mas logo ficou claro que estava morto. Assim começava um dos maiores mistérios não resolvidos da história australiana, conhecido como o caso do Homem de Somerton. Quem era aquele homem? Como morreu? E talvez o mais perturbador, porque no bolso de sua roupa havia um bilhete enigmático com as palavras Tamam Shud, expressão persa que significa terminado ou acabado. O corpo foi encontrado por transeuntes pouco depois das 6h30 da manhã. A princípio, acreditou-se que se tratava de alguém que havia simplesmente desmaiado, mas, ao se aproximarem, perceberam que o homem não respirava. Não havia sinais de violência no local. Ele estava elegantemente vestido, com roupas limpas e bem passadas, mas misteriosamente todas as etiquetas das peças haviam sido removidas. Nenhum documento, carteira ou identificação foi encontrado. Até mesmo os sapatos chamaram a atenção. Estavam impecáveis como se nunca tivessem caminhado pela areia. A polícia foi chamada e o corpo foi levado para a autópsia. A autópsia e as primeiras pistas, o exame revelou algo intrigante. O estômago do homem apresentava sangue e restos de alimento, sugerindo envenenamento. O fígado e outros órgãos mostravam sinais de congestão, consistentes com intoxicação. No entanto, nenhum veneno foi detectado. O médico legista declarou: "A morte não foi natural. Acredito que foi envenenamento, mas não consigo provar." Outro detalhe estranho: o homem estava em excelente condição física. Tinha dentes saudáveis, corpo atlético e mãos que não aparentavam trabalho manual pesado. Parecia alguém instruído e de classe média ou alta, mas, sem identidade e sem causa de morte clara, o mistério só aumentava. Meses depois, durante uma nova investigação das roupas, surgiu a pista mais enigmática do caso. Costurado secretamente no bolso interno da calça, os investigadores encontraram um pequeno pedaço de papel com as palavras Tamam Shud. A frase vinha do livro Rubaiyat de Omar Khayyam, uma coleção de poemas persas muito popular na época. A expressão significa acabado ou o fim. Para muitos parecia uma mensagem de despedida, sugerindo suicídio. Mas isso só levantou mais perguntas. Por que alguém esconderia um bilhete tão enigmático em seu próprio bolso? Pouco depois, a polícia fez um apelo público. Incrivelmente, um homem apareceu afirmando ter encontrado, jogado no banco traseiro de seu carro destrancado, um exemplar do Rubaiyat semanas antes do corpo ser descoberto. Dentro desse livro estava a página arrancada de onde o bilhete Tamam Shud havia sido retirado. Ainda mais perturbador, nas contracapas do livro, a polícia encontrou uma série de códigos enigmáticos, letras dispostas de forma aparentemente aleatória. Até hoje, o código nunca foi decifrado. Além disso, havia um número de telefone escrito. Ele pertencia a uma jovem enfermeira chamada Jessica Thompson, que vivia perto da praia de Somerton. Quando interrogada, Jessica demonstrou uma reação estranha ao ver um molde de gesso feito do rosto do homem de Somerton. Segundo relatos policiais, ela ficou visivelmente abalada, mas afirmou não conhecer o homem. Anos mais tarde, alguns investigadores acreditaram que Jessica sabia mais do que revelou. Havia até suspeitas de que ela teria tido contato próximo com o homem ou que ambos poderiam estar envolvidos em assuntos ligados à espionagem, dado o contexto da Guerra Fria. Outro detalhe alimentou ainda mais o mistério. O filho de Jessica, Robin, teria características físicas muito semelhantes às do homem de Somerton, incluindo uma rara anomalia genética. Isso levou alguns a especularem que Robin poderia ser filho biológico do desconhecido. Ao longo das décadas, inúmeras teorias surgiram para tentar explicar o enigma. Muitos acreditam que o homem de Somerton era um espião. O período era de Guerra Fria, e Adelaide ficava próxima de instalações militares estratégicas. O enigma do código e a ligação com Jessica, possivelmente envolvida em círculos militares, reforçam essa teoria. Outra hipótese é a de que o homem tenha se suicidado devido a um amor não correspondido. O bilhete Tamam Shud e a ligação com Jessica poderiam indicar uma relação pessoal, talvez marcada por rejeição. Há também quem defenda que ele foi envenenado por terceiros. O fato de não se encontrar o veneno
pode ser explicado pelo uso de substâncias raras de rápida degradação, possivelmente acessíveis apenas a agentes treinados. Por décadas, o homem de Somerton permaneceu enterrado como um indigente. Mas o caso nunca foi esquecido. Em 2021, as autoridades australianas exumaram o corpo para aplicar exames modernos de DNA. Em 2022, o pesquisador Derek Abbott anunciou que, após cruzamento genético em bancos de dados, havia identificado o homem de Somerton como Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico e instrumentista nascido em 1905 em Melbourne. Apesar de a identidade finalmente ter um nome, as circunstâncias da morte continuam nebulosas. Webb não tinha registros conhecidos de viagens a Adelaide, nem de envolvimento com espionagem. Sua ligação com Jessica e o código misterioso permanecem sem explicação. O caso do homem de Somerton se tornou parte do folclore criminal da Austrália. É uma história que mistura elementos de tragédia, romance, espionagem e enigma. Mesmo com avanços científicos, muitas peças ainda não se encaixam. Quem realmente era Carl Webb? Por que tinha um bilhete de despedida escondido no bolso? Quem escreveu o código indecifrável? E qual era sua ligação com Jessica Thomson? O homem de Somerton é, até hoje, um dos maiores mistérios criminais da história. Mesmo com a identificação recente do corpo, o caso permanece envolto em sombras. O bilhete Taman Shud pode ter sido uma mensagem final, um código de espionagem ou apenas uma coincidência poética. Seja como for, o desconhecido da praia de Adelaide continua a intrigar gerações, lembrando-nos de que, mesmo em um mundo moderno, alguns segredos parecem destinados a permanecer inacabados.